Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live da Casa Fraterna. Ops, ops, ops. Boa noite, Deixa eu mudar a Camila. câmera. Ó, Olá, olá, tudo bem? tudo bem? Boa Ajeitar. noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo. Deixa eu me ajeitar aqui, por gentileza. Pessoal, hoje nós temos essa convidada mais do que especial, a Roseli. Ela é mãe pequena da casa que fica em Araçatuba, no interior de São Paulo. Longe. Pai Benedito e Ogum, sete montanhas, né? Isso, São Benedito e algumas sete montanhas. É. Muito, muito honrados estamos em receber você aqui no nosso cantinho online. Eu que agradeço pelo convite de todos os membros também aí da Casa Fraterna. E você, Samanta, uma querida amiga, né? Que a espiritualidade trouxe, né? Nós somamos juntos aí esse trabalho árduo da Umbanda na prática da caridade. Muito obrigada pelo convite. E que trabalho árduo, né, Rose? Demais. Mas hoje é um dia interessante porque eu estava aqui refletindo, nós temos 2 anos já que realizamos lives e após 2 anos de estudos no Evangelho, hoje é a primeira vez que vamos falar de outro assunto, que abrimos um espaço para falar Nossa, de outro assunto. Então, você está estreando essa live. muito obrigada. Muito obrigada pela credibilidade, E esse é um pela confiança. assunto, pois é, esse é um assunto assim que traz sempre bastante curiosidade, às vezes polêmicas, né? E estamos aqui assim um pouco corajosas, viu, pessoal? A gente não pretende esgotar esse assunto essa noite, vai ser só uma pinceladinha, né? Mas algumas coisas acho que importantes que a gente precisa, né, trabalhar, precisa entender melhor desse universo das pombagiras. Sim, sim. Desmistificando, né? Desmistificando. Principalmente desmistificando. E aí a gente aproveitou também, né, que é esse mês, tanto se fala das mulheres, né, da luta das mulheres, da liberdade das mulheres, e ninguém melhor do que as pombagiras para a gente exemplificar como sendo seres que entendem o verdadeiro sentido da feminilidade, do sagrado feminino, né? Sim, sim. Mas eu vou deixar você fazer a abertura. Eu estava até refletindo hoje, né? Nós nos preparamos para abordar um assunto e a, a nossa intuição é direcionada para outro assunto. E eu espero que a gente possa, em conjunto, né, abordar um pouco mais sobre onde a afetividade das pombagiras podem alcançar. As pessoas elas têm uma ideia errônea sobre o trabalho da linha, né, dessas trabalhadoras,
e não consegue, na maioria das vezes, enxergar o que elas podem nos ensinar. Mas eu vou deixar você conduzir e aí a gente troca uma ideia. E eu gostaria de saber sua opinião a respeito das pessoas da casa, dos amigos, dos irmãos que estão aí participando. Né? Vamos enriquecer Tá a nossa certo. live. Vamos começar então fazendo uma oração para a gente pedir esse amparo, né? Vamos elevar os nossos pensamentos, serenar os nossos corações, pedir a todas as trabalhadoras, a Maria, nossa Mãe Santíssima, que nos ampare e proteja, para que as melhores palavras, as melhores intuições sejam ditas através de nós e que os corações que alcançarem, né, que essas palavras alcançarem, sejam iluminados com pelo menos uma reflexão diferente na noite de hoje. Agradeço a todo o amparo e proteção que nos acompanha e pedimos que todos que aqui estiverem possam se sentir acolhidos nessa amorosidade, nessa vibração de amor das pombagiras. Que assim seja. Que assim seja. Axé. Axé. É interessante que você comentou, né? Quão mal vistas são essas trabalhadoras. E eu estava justamente lendo uma obra que trouxe um trecho muito interessante. E eu gostaria de já começar, então, por esse ponto. Vamos lá. É um trecho onde a Maria Mulambo, né, que é uma das falanges, são muitas falanges de pombagiras, mas a Maria Mulambo nos diz, né, que Maria, a Mãe Santíssima, decretou que as pombagiras olhassem por todas as mães do mundo com especial carinho. E hoje, ela fala, hoje somos a hierarquia que mais atende às dores nos casos de aborto, suicídio, traições dolorosas, mágoas profundas, filhos com dependência química e todas as tragédias emocionais que envolvem a família no planeta. Nossa tarefa é secar lágrimas e fortalecer corações feridos. Aí ela completa, a egrégora das pombagiras aqui no astral é a hierarquia que mais tem acesso às servidoras diretas de Jesus, sob a coordenação de Maria, a mãe do nosso Senhor. Perfeito. E vem realmente de encontro com o que eu li, com o que eu me preparei. Eu não li esse livro ainda. Qualquer você pode citar o livro novamente? É As Guardiões do Amor, do Vanderlei Oliveira. É aquele que Estou eu... com ele aqui É, para iniciar a leitura. Não iniciei ainda, né? Mas estou com ele aqui para iniciar a leitura. Muito interessante isso, enquanto falando um pouco da história das pombogiras na nossa religião, uhum, as primeiras manifestações delas vieram para ajudar as minorias, né? As primeiras manifestações dela nos terreiros, nos batuques, vieram como forma numa época em que as mulheres eram muito reprimidas, as mães elas eram tinham seus direitos tolhidos, né? E não tinha uma representatividade. E como você citou, para trazer esse acalento, né? Trazendo o amparo designado por Maria Santíssima. E, e aí eu te faço uma pergunta.
Hoje, as mulheres que eram reprimidas na década de 40 e tiveram, através dos aconselhamentos das psicologias, força, muitas vezes, mulheres que queriam cometer suicídio, que não tinham força para lutar, elas, através de um aconselhamento de psicologia, elas conseguiram se reestruturar, se valorizar enquanto ser humano, enquanto mulher, enquanto ser feminino. E hoje, felizmente, esse quadro mudou. Levando pela parte da espiritualidade, muito devido aos aconselhamentos das senhoras psicologistas dentro de uma casa espiritual, que muitas vezes se apresentam em outros tempos, em outros núcleos, em outras vertentes, com outros nomes, não designadas como pombogiras, para que não sejam discriminadas, mas o trabalho delas são amplos, né? E elas não se prendem a vertentes religiosas, aos arquétipos que nós citamos. Mas eu, refletindo, qual seria o papel delas hoje nos aconselhamentos dentro Vixe. de uma casa, né? E eu me perguntei, fazendo um comparativo lá com a década de 1940, 1930, né? Que eram mais voltados para essas mulheres. E, assim, me veio algo muito que eu ainda não tinha refletido. Além dessas mulheres hoje, que ainda continuam sofrendo abuso, mas já conquistaram a sua parte dos seus direitos, né? Temos aí as mulheres trans, né? As mulheres trans que, quando procuram um aconselhamento numa casa espírita, numa casa religiosa, espiritualista, elas recebem das pombogiras aquilo que elas não recebem lá fora, que é aceitação, sem serem discriminadas. Então, hoje, grande parte desse trabalho delas, enquanto espíritos femininos, que não julgam e nem discriminam, está no amparo a essas irmãs, que aqui nessa sociedade que vivemos não tem fala e não tem aceitação, muitas vezes tirando sua vida. Já são tantos os problemas que elas passam íntimos, e no trabalho de uma linha de pombogira, num aconselhamento, elas se sentem acolhidas. Então, assim, eu não sei como é. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, do seu ponto de vista, sobre esse acolhimento com as minorias, de um modo geral. Quando elas começaram, né, como você disse, a manifestação em massa, digamos assim, né, dentro da Umbanda, principalmente não na defesa, mas no esclarecimento, vamos dizer assim, porque para defender alguém, assim, né, uma classe, estando para elas se torna um pouco complexo no sentido de não estar assim, né, sendo vistas por todos aqui, mas sendo ouvidas por também uma minoria, porque se a gente olhar Sim, historicamente, eram poucas as mulheres que frequentavam, né, os terreiros também, né? Então, assim, é um trabalho de formiguinha que foi começando muito pequeno, né? Muito devagarinho, mas que vem tendo muita força. Houve muitas distorções ao longo do caminho do que realmente é a força da pombagira, do que realmente elas estão, de que forma elas trabalham, né? Eu até eu queria começar a live brincando, a gente já começou na parte séria. Eu ia começar a live falando para todo mundo que a gente precisava começar a falar de magnetismo e onda primeiro, para depois a gente entrar no assunto pomba gira. magnetismo corrente atraente em forma de onda. É, porque muitos, né, se interessam pelo assunto
Mas, como diz aquele ditado, quer pegar o bonde andando, sentar na janela e dar tchau. E não entende todo o contexto, o conjunto por trás, né? O que que é, qual a intenção. Primeiro entender o que é e depois entender como é feito o trabalho, né? Então, assim, é tão amplo, é tão gigantesco que fica difícil para a gente colocar só um pedacinho aqui, mas a gente vai tentar, né, Rose? As minorias, e aí a gente vai buscar na nossa história enquanto sociedade, enquanto planeta, que muito antes de Cristo, algumas civilizações, as mulheres, elas tinham voz igual, eram vistas como iguais aos homens, né? Trabalhavam, desempenhavam cargos de liderança na sociedade, elas muitas vezes sustentavam suas famílias sem que isso fosse um problema. Você citou a década de 40. Na década de 40, as mulheres que eram solteiras tidas como prostitutas muitas vezes, né? Se elas, principalmente se elas tivessem filhos e tivessem que lidar com eles sozinha, né? Não tivessem um homem na casa, era um absurdo. Então, sair de uma realidade de liberdade para entrar uma hipnose em massa, onde só os homens tinham voz, e aí entra, você disse, né, a questão das mulheres trans hoje, a gente tem que entender que nós reencarnamos como homens e como mulheres, né? E o feminino está nos homens e nas mulheres, E nas mulheres. né? Assim como o masculino. Sim. Então, assim, quando um homem rebaixa uma mulher, ele não está rebaixando só uma mulher, ele está rebaixando ele mesmo, uma parte importante dele, que é a parte do sentimento, que é a parte da sensibilidade, que é a parte da tão falada empatia. Nós temos visto massivamente muitas pessoas chamando a atenção para isso, né? Que temos que ser empáticos, que temos que entender o outro, se colocar no lugar do outro, ou melhor, tentar ver o mundo com os olhos do outro, que é melhor ainda do que se colocar no lugar dele com a minha visão, né? Então, essa é a verdadeira empatia, quando eu consigo perceber como é que o outro pensa e ver o mundo com os olhos dele, tentar, né? Claro que a gente não vai conseguir com totalidade, não somos o outro, mas perceber toda essa história, porque somos espíritos eternos e não estamos aqui só como mulheres e como homens, nós estamos aqui como almas, como espírito, e como espírito não há sexualidade, né? Então, elas vêm defender muito mais do que só as minorias, né? Elas começaram dessa forma, porque era uma coisa urgente, precisava serem vistas, as mulheres precisavam se fortalecer internamente, precisavam conhecer a si mesmas, né? E o poder que tinham se unissem e parassem de se debater, né? Brigar umas com as outras, porque foi o que foi posto, né? Era um homem que tinha razão e uma mulher não podia ter amigas, né? Era sempre rivais, não é? Principalmente quando a gente vai para o campo do amor, né? Dos relacionamentos amorosos, o que a gente mais vê com facilidade são mulheres rivais, ao invés de serem unidas. Então, assim, muito mais do que essa parte, era uma parte urgente e elas começaram por esse ponto. Mas muito mais do que isso, é trazer uma consciência ampliada do que é o sagrado feminino, do que é, né, essa necessidade que nós temos enquanto espíritos em evolução de transformar os sentimentos que nós carregamos, né? De sermos mais capazes de amar, de sermos mais capazes de compreender o outro, de estar em contato comigo para eu conseguir estar em contato com o outro, porque
para a gente conseguir amar o outro, não é primeiro amando a si mesmo? Não foi isso que o Cristo Exatamente. trouxe? Amar aos outros como a si mesmo. Então, primeiro eu, depois eu consigo amar o próximo, né? E o interessante, enquanto espíritos que trabalham na linha, são que esse é um ponto fundamental do trabalho delas. Amar a si mesmo, nos mostrar caminhos onde conseguimos nos enxergar enquanto essência do Criador e nos colocando em primeiro lugar, nos amando. Muitas vezes, enquanto estamos caídas, desacreditadas de nós mesmos, nossa autoestima prejudicada, e é num atendimento de uma irmã, como Gira, em que temos isso trabalhado, essa autoconfiança, essa autoestima e o nosso amor próprio. E E aí, aí, Samanta, como é que podemos dizer que essas irmãs que vibram nessa força do feminino do sagrado, como senhoras convergidas, que nos assistem em nossas casas espirituais, são trabalhadoras que visam o mal, que vêm para beber, dar risada e praticar trabalhos de amarração, que prejudicam o outro. E assim, eu fico muito feliz quando temos abertura para falar sobre isso e mostrar a essência do trabalho dela. E muito importante quando você entra nessa essência, trazendo como base os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus Cristo. elas são muito questionadas até pela postura que tem, né? Que são posturas ousadas, altivas, donas de si, e que gostam mesmo, né, de uma aparência bela. A essência feminina, né? E é interessante porque é justamente o que falta, né? As mulheres que têm dificuldade com o feminino, elas não se embelezam, né? Elas não se arrumam, elas não se, não é? É interessante. E quando elas começam a falar sobre o amor próprio, mesmo que seja o incentivo do embelezar-se externamente, já é um exercício. Porque a gente tem que compreender que nem todo mundo está numa posição ou num entendimento de que o amor próprio, daí eu vou fazer, vou buscar recursos como uma terapia, como uma dança, como. Não, não é assim. Tem pessoas que vai precisar entender que passar um batom e se olhar Sim, no espelho vai ser um é momento verdade. de autocuidado e de amor próprio. Vai significar isso para ela naquele momento. E é claro que isso é um processo. Então, vai se construindo uma nova pessoa ali dentro, a começar de pequenos novos hábitos e posturas consigo mesma, né? E aí que seja pelo lado externo. E aí, às vezes, Não, parabéns. a gente escuta, mas é porque pomba gira, gosta disso, gosta daquilo. Elas gostam, mas sem excesso. Sem excesso. Sem É excesso. interessante falar dos excessos, né? Espiritualidade, de um modo geral, não gosta de excesso. Não. E aí, Mas tem essa parte do embelezamento, sim, elas gostam. Algo simples, mas que seja bonito. uhum, E elas valorizam muito essa parte da mulher, do homem, do ser humano, que se sintam bem, como você disse, externamente, para que seja o processo interno. Eu acredito que se torna mais fácil quando externamente nos olhamos no espelho e nos vemos de maneira harmoniosa é, conosco. E aí se torna muito mais fácil, dentro da magia e da energia do sagrado que elas trazem, essa energia feminina atrativa, de nos ajudar a termos esse equilíbrio, trabalhando a nossa, o nosso sentimento, as nossas emoções e a nossa autoestima. Então, quando nos apresentamos perante o outro e nos sentimos bem externamente, é mais fácil de acolhermos e recebermos
tudo aquilo que elas tentam nos passar. Que não é, que não é, como que conseguir o seu amor em 7 dias. Isso eu garanto, Não, pessoal. Quem tá aí, que não conhece, o Vagina não traz o amor em 7 dias. não. Mas ela traz o seu amor próprio em 7 dias, em 3, em 7 anos. Isso elas trazem. Isso elas vão trabalhar, com toda certeza, né? E como precisamos disso? Atualmente, como a gente está assim vivendo um boom, né? Assim, eu acredito que uma belíssima ferramenta que é essa aqui, que nós estamos online, podendo falar sobre alguma coisa, mas aqui cabe todos os assuntos e todas as pessoas, cada um com o seu pensamento, né? Então, nem sempre a gente encontra alguns coisas fidedignas à essência e ao trabalho sério que elas realizam, né? Então, é preciso a gente sempre pensar no que eu gosto sempre de fazer um comparativo aqui, Rose, e eu sempre falo isso. Eu falo, olha, é, é simples a gente analisar se o guia que está nos atendendo é um guia que a gente pode seguir as orientações, se é uma casa séria, se é um ambiente que traz para nós evolução. É muito simples, é só a gente observar não só as vibrações, mas tem pessoas, por exemplo, que não são muito sensitivas às vibrações, né? Então, tirando a parte das vibrações, se a gente observar o que é dito, se tem coerência. Se tem Sim, coerência com os ensinamentos do Cristo. E aí vai entrar nesse ponto que você tocou, que é muito importante sobre os trabalhos de magias trevosas, né? Porque a magia negra, tão falada magia negra, ela está inserida e ela não tem religião, ela não tem bandeira, ela não tem limitação terrena, física, ela não tem, né? Ela não é assim, algo que é inerente a Umbanda, que muitas pessoas acham, né, que macumba é magia negra e, por consequência, ela está ligada a Umbanda, sim. né? E não é nenhum nem outro. Macumba é só um instrumento A musical magia, a magia ela está aí desde que o mundo é mundo. e a magia é muito A mais do que Umbanda a está aí gente apenas entende. há 100 e poucos anos. Exatamente. Então, coitadinha da Umbanda se fosse levar a tinta por tudo que existiu, né? Nesses quantos mil anos de magia negra, de sacrifícios, de, enfim, de tantos jeitos diferentes de fazer maldade, né? A magia ela começa no nosso pensamento, na nossa força. E eu brinquei que a gente tinha que estudar sobre magnetismo, mas quem se interessa por esse assunto e quer saber, né, com profundidade, é importante sim entender as leis que regem o universo. Porque se eu não entendo das leis que regem o universo, eu não vou entender o que é pomba gira nem o que é Exu, que são a Não lei, vai mesmo. né? São a lei imparcial. São Exatamente. imparciais. Se eu não entendo nem as leis que me regem, de que forma que eu estou, ou infringindo a lei ou obedecendo a lei, porque eu não conheço nem a lei, então como é que eu vou entender a ação de uma pomba-gira? Vai ser impossível, né? Vamos começar. Vamos lá atrás, Aqui não. vamos buscar primeiro o básico, né? Para a gente Falando do conseguir. magnetismo e das leis, é interessante. Aqui na nossa casa, dentro dos conteúdos que nós temos, eles deixam muito claro que Exus e Pombogiras, eles são os guardiões das leis cósmicas e universais. Guardiões das leis. E o que vem, o que foge disso, das leis que regem o universo e o cosmos, na apresentação deles, nenhuma manifestação, nenhuma consulta, nenhum trabalho espiritual não são feitos por eles, né? Eu tenho um comparativo. Muitos podem se dizer José e Maria. Eu posso chegar em você e falar, chegar em um ambiente e falar, prazer, eu sou Samantha Dutra. É, Samantha Dutra. Eu tenho boca, eu posso falar. né? Daí eu vir a ser
e provar, ou você falar, eu sou a Rose Borges. Né? Então, é importante que as pessoas, quando se trata principalmente em Exu e Pombagira, tenham esse discernimento. Tenha esse discernimento. Que Exus e Pombagira são os guardiões das leis cósmicas e universais. E eles trabalham também a comando do Cristo. Então, nada do que vem infringir essas leis que parta da boca de um suposto Exu, uma suposta Pombagira, se não for de encontro a isso, é muito fácil discernir. É só ter discernimento, né? A gente tem passado por circunstâncias, né, durante séculos, de uma hipnose muito profunda, onde o interesse é a ignorância mesmo, né? É que as pessoas se mantenham em ignorância completa, porque fica mais fácil, né, Rose? Para um mago negro dominar, né, escravizar mais e mais pessoas, fica muito mais fácil quando ele mantém um exército de pessoas hipnotizadas. E essas hipnoses, elas são feitas justamente nas nossas maiores falhas, que é a nossa vaidade, nosso orgulho, nosso egoísmo. Então, quando eu acho que eu tenho o direito de amar, eu não acho, não, eu tenho certeza. Eu fui criada por amor, né? Deus fez a todos nós por amor. Então, que bom que eu sei disso. Mas existe uma forma de amar que não é que talvez a maioria das pessoas compreendam, né? Porque amor nada tem a ver com orgulho e nada tem a ver com egoísmo e muito menos com vaidade. Então, se por egoísmo eu quero aquela pessoa e aí eu vou realmente me propor, né, me rebaixar a um trabalho de magia negra para conseguir um objetivo, bom, primeira coisa que a gente precisa saber sobre isso é que a gente vai interferir no karma de outra pessoa, a gente vai entrar na vida de outra pessoa No por, livre-arbítrio. por egoísmo. Já começou errado, né? Como é que isso vai dar certo? Aí depois disso, depois que a gente entrou com muita birra, né? Igual uma criança dando birra. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero só aquilo ali. Não serve outra pessoa, não serve outra situação. Eu quero aquela, né? Eu dou essa birra e me coloco nessa situação de usar magia. Primeiro, aquele espírito que se diz, como você disse, né? Você pode dizer que você é a Samanta, né? Então, ele pode dizer que é a Maria Padilha, pode dizer que é Mulambo, pode dizer que é Sete Rosas, pode dizer que é infinitamente, né? São tantas falanges lindas de trabalhadoras Sim. sérias, mas ela pode inventar o nome que ela quiser. E aí, quando é feito isso, aí eu penso que precisamos rezar muito por essa pessoa em desequilíbrio a esse ponto, porque o sofrimento virá, né? As consequências, elas não vão ser de felicidade, vão ser de uma ilusão, né? Momentaneamente pode-se ter uma vitória, sim, né? Pode-se Sim, realmente momentaneamente. conseguir. Ilusoriamente. Uhum. Mas quando eu forço alguém a sentir alguma coisa que ele não sente, O amor verdadeiro, o amor espontâneo, o amor natural, ele não virá através de uma magia de amarração. E é importante que as pessoas saibam que em situações assim, as pombogiras reais, as guardiãs verdadeiras, estarão trabalhando arduamente para que seu tutelado, que foi atingido, prejudicado, receba o auxílio em alguma casa para que esse trabalho seja desfeito. exatamente. A função de pombogira é trazer liberdade do amor, não aprisionamento. Então, elas trabalham arduamente nos desmanches de trabalho de magia negativo para amarração, que vai infringir no karma e no livre-arbítrio do outro. Então, quando uma pessoa procura um trabalho, um atendimento de magia, foca no amor próprio. Eu sempre recomendo isso, no amor próprio, na autoestima, num aconselhamento familiar,
nos desvios de conduta que nós temos, inclusive nos desvios das nossas condutas sexuais, que elas podem nos ajudar, Sim. sem nos discriminar. Porque uma pombogira jamais vai te discriminar por alguma fraqueza psicológica e emocional que você tem. Ela vai te orientar. Uhum. Jamais ela vai incentivar que você caia mais. Porque quando a pessoa procura um trabalho de eu quero porque eu quero o outro, que precisa do amor do outro, se nós formos mais profundamente, isso nos leva à ausência do amor próprio. Sim. Isso nos leva à ausência do amor próprio. E isso constantemente é trabalhado pelas senhoras Elibaras, pelas senhoras pombogiras. Então, essas pessoas, quando elas são direcionadas, elas vão, às vezes elas chegam numa casa mal intencionada. Sim. Elas chegam numa casa séria, num terreiro sério, de umbanda ou de alguma outra vertente. E eu vim aqui hoje para fazer, eu quero pombogira, eu quero, tô apaixonada pelo José, eu quero o José. Eu quero muito. E elas chegam mesmo, como você falou, já acha que umbanda, né, realmente faz esses trabalhos de negativos e não faz. Mas Deus, o Lorum, em sua infinita misericórdia, encaminhou o guia, o mentor daquela pessoa, até a própria pombogira guardiã que acompanha ela, levou ela àquela casa para que ela chegasse a uma guardiã e fizesse esse pedido. E é muito comum, assim, eu digo isso, a casa do Senhor Augusto Sete Montanha já vai mais de 40 anos. Hoje eu sou mais pequena, mas meu pai, o pai de santo, ele já veio há muitos anos já nisso. E são eles os relatos de pessoas que chegavam lá com essa intenção de fazer um trabalho, de querer, não, eu não quero fazer uma amarração porque eu não sou uma pessoa ruim, mas eu queria que você me ensinasse uma simpatia, né? Porque eu quero. E, e foi encaminhada lá, acredito, pela providência divina, e ali iniciou um trabalho, um processo de autoconhecimento, de amor próprio, de autoestima, e a pessoa, num passe de mágica, deixou de desejar aquilo que não estava no caminho dela e entendeu que não era necessário, que ela não precisava daquele tipo de trabalho, de energia que vai mudar o karma do outro. E se amando, o encantamento que ela estava passou, Uhum. porque o amor próprio era o que ela precisava. Então, quando essas pessoas procuram as nossas casas espirituais, eu acredito que elas não foram guiadas por uma entidade ruim para que elas consigam fazer esse trabalho negativado. Mas algum mentor, alguma entidade que acompanha elas, guiaram elas até ali para que elas consigam se libertar desse sentimento, né? De posse. E na maioria das vezes não é o amor, porque o amor é liberta. É. E aí entra o trabalho das pombogiras, realmente. Trabalho de formiguinha. Trabalho de formiguinha, mas se de 10 pessoas que procuram esse tipo de trabalho, uma ou duas conseguem ser ajudadas em uma casa séria, olha o quanto que se evita de karma Nossa, constituído. muito. Quantas vidas que deixam de ser prejudicadas quando você consegue levar esse trabalho sério para uma pessoa. Uhum. E aí está o nosso trabalho de formiguinho, né? De formiguinha. Aguentando resignadamente as investidas negativas, a discriminação que existe em nossos meios, porque quando eu falo eu sou bandista, você acredita em Yeshua e Pombogira? Acredito, 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 tenho meus guardiões, a pessoa já automaticamente acha que eu vou fazer macumba, né? E quando na realidade isso não acontece, não acontece. É o Eles contrário. estão aqui, eles estão aqui para nos ajudar nessa caminhada
para que não cometamos mais erros. Eu não sei o que que assusta mais, viu, Rose? Mas quando a gente fala que a gente é especialista em desamarrar, em desfazer, eu não sei o que que Tem que assusta mais. saber. Se é a galera que fica com medo porque você fala, não, mas é porque eu trabalho com uma pombagira, eu trabalho com o Exu. Ou se Sim, é a turma que quando a gente fala, não, mas nós trabalhamos desamarrando, desfazendo magia negra. Eu não sei o que que causa mais tela azul, pane no sistema, assim, a pessoa já sim. fica sem reação, já te olha como se você fosse um ET, né? Com medo, e já fica ali sem reação. Ai, ai, é muito engraçado. Assim, a gente tem que levar para um lado, né, de humor, de alegria, pelo menos, né? A Pamela tá rindo aqui, ó, bem isso. Mas é assim mesmo. A gente vai suave, né? Qual que é a sua religião? Nunca fui católica, sou católica, né? Aí eu sou católica, eu sou espiritualista, aí eu sou espírita. Mas quando a gente fala, eu sou bandista, Nossa, nossa senhora, a eu casa sou cai. bandista e eu acendo vela para Pombogira e para Exu, Pai amado. Por que que tem que ser preto e vermelho? Oh, meu Deus. Por quê? Por que que vocês usam colares? Né? Enfim, só a palavra, o nome, quando fala assim Pombogira, já causa uma certa repulsa na maioria das Repulsa, pessoas. repulsa. Quando não é repulsa, Muito mais que Exu. Quando se fala em Exu, ainda as pessoas parecem que entendem melhor, respeitam mais, mas Pombagira, né? É a sim, mulher, é o feminino, é o que é justamente a prostituta, né? É a prostituta, é vista é a dessa forma. prostituta. E aí é um E grande engano, né? Porque sensualidade não é necessariamente sexualidade, perfeito, né? exatamente. Ser feminina não é sexual, é ser feminina. Tem uma grande distância, né, entre uma coisa e outra. E isso é algo gravíssimo que as pessoas confundem, né? As pessoas, assim, que eu falo de modo geral, não precisamos nem usar a palavra pombagira, mas quando uma mulher é muito feminina, ela é odiada pelas colegas de trabalho, ela é odiada por quem está ao redor, por ela ser sexual, né? Para ela, entre aspas, entrar nessa veia, e não tem nada a ver com isso, né? O sensual, o elegante, o feminino realmente, muitas vezes nem tem a ver com um batom vermelho, não tem a ver muitas vezes. Por que não? Porque somos mulheres e dentro da diversidade de essências que temos aí no mundo, seria muito restrito, né? A gente colocar que para ser feminina eu preciso ter o cabelo comprido, eu preciso usar batom vermelho e eu tenho que, enfim, a gente não. O movimento aqui é o oposto, é a liberdade. Então, assim, o feminino não tem a ver com um estereótipo criado, né? O sensual também não tem a ver com um estereótipo assim marcado, não, né? Sexualizar. Exatamente. Você quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo meu, pessoal. Eu sou bailarina de flamenco. É uma dança espanhola que usa assim roupas extremamente compridas, com muito babado, muito, muito, às vezes é muito colorido, às vezes é muito preto, mas enfim, chama a atenção por ser um formato diferente, mas que se torna muito feminino, muito sensual, com tudo tampado. A maior parte das roupas, as mangas são compridas, o vestido é comprido, não tem, sabe? Não tem, assim, grandes aberturas, e é muito sensual, né? Mas é um estilo. Enquanto que temos também outro tipo de dança, como a dança do ventre, que também é sensual e que tem partes mais à mostra do corpo, enfim.
não tem a ver com ser de um jeito só para ser feminino, né? Para ser sensual. Às vezes o sensual é o simples. É o pé no chão, é um vestido solto, né? É isso que é o feminino daquela mulher, né? É um cabelo desarrumado, é um coque para cima, não interessa, Sim. né? Eu acredito que o grande X da questão, né, que as pombagiras trazem, assim, e trazem forte, trazem marcado e marcante, porque elas são empoderadas de si mesmas, das suas essências, então elas não estão aqui para, mais uma vez, é, ficarem escravizadas por qualquer estereótipo, né, por qualquer visão de preconceito bobo nosso aqui, da nossa sociedade, que a nossa sociedade impõe, elas não estão interessadas nisso, é o oposto, é para libertar. Então, elas são marcantes na fala, elas são marcantes no jeito de se expor, de se expressar, mas não está relativo a serem prostitutas. Mas tudo que foge um pouco do padrão aceitável é visto dessa forma, né? É visto como se fosse um apelo, como se fosse algo quase que do demônio, né? Vamos lá, vamos aí nas grandes críticas que recebemos, né? Todos os espiritualistas e principalmente os umbandistas recebem como se fosse coisa do demônio mesmo, como se fosse o Satanás em pessoa. E nada tem a ver com isso, né, Rô? Se você me permite fazer um adendo, Claro. eu fiz uma colinha aqui, mas nem estou usando. É importante que as pessoas saibam que a manifestação de uma pombogira incorporada, ela traz a potencialização da essência feminina, dessa essência feminina divina, sagrada, esteja ela manifestada em um corpo feminino ou em um corpo masculino. Essa energia que elas trazem, essa é a energia feminina potencializada. E como você disse, não tem a ver com conotação sexual. A sexualidade não é. A Pombagira Ketila, que trabalha comigo, ela fala que isso é muito deselegante. Quando uma pessoa à frente vê a manifestação de uma pombagira e a trata como mulheres da vida. Não que em algum momento elas tenham sido ou não, mas isso diz respeito ao passado kármico de cada um, né? Se foram ou não mulheres da vida, em alguma de suas interações, isso não tem a ver com necessariamente ela ser uma pombagira. Mas hoje, enquanto espírito em evolução, elas entendem que a força do sagrado feminino, essa potência, elas trazem para que para que a gente aprenda algo com elas dessa força. Então vai ser essa força sensualização sem uma conotação sexual, mas de que maneira que o feminino se manifesta? O masculino, ele é força, né? Potência, a força. Quando você fala da energia masculina, você energia de força. E quando você fala da energia feminina, é algo mais delicado, mais introspecto Mais sutil, né? e Mais mais suave. emocional, mais sutil, exatamente. E assim vem a manifestação de uma pombogira, mas de uma maneira com muita autoconfiança, que é o que elas precisam nos passar. Sim. E aí É, as pessoas discriminam isso, porque desde o começo dos tempos, essa força feminina, ela é discriminada. é interessante, né? É discriminada porque tem tanta força e transformaria. Sim, Ia ser uma transformação tão profunda, tão importante para a sociedade inteira. E os primeiros a serem beneficiados seriam os homens, inclusive, né? Que a gente não foi permitido ainda, né? Entre aspas, mas ultimamente, com permissão ou não, nós estamos avançando em conceitos novos e visões novas de nós mesmas, né?
E isso é muito importante. A Mulambo fala uma outra coisa aqui nesse livro, que é muito bacana, que eu separei aqui. Ela fala: a Terra não será um lugar melhor para se viver sem que os homens e as mulheres se apoderem da força do sagrado feminino. Com essa força, homens são mais amáveis e mulheres assumem a bondade que educa e liberta. Então, Perfeito. é educação. É essa parte que nos cabe enquanto mulheres quando a gente realmente se apropria do nosso sagrado feminino, né? E aí, como você disse, é sagrado. É sagrado. Nós precisamos entender melhor que tudo em nós é sagrado. Se somos geradoras de vidas novas, temos a possibilidade de gerar, de gestar, né, novos seres para povoar o planeta. Como que a gente vai se tratar, né? Nós nos tratarmos de forma como se fosse um objeto, como se não valesse muita coisa, como se ninguém precisasse ligar, né? Como se de qualquer jeito, de qualquer forma tá bom, e não tá, né? Tem muito mais. A gente precisa de muito mais e temos a força de fazer muito mais. E quando a gente fala, a gente tem a força, temos individualmente, sim. Mas quando nos unimos, essa força é muito maior. Eu posso só responder uma pergunta aqui? Pode, pode. O livro que você usou como referência, eu estou com ele em mãos, coincidentemente, é Guardiãs do Amor. Para quem perguntou o nome do livro, é Guardiãs do Amor, pelo espírito de Pai João de Angola, do médium Vanderlei Oliveira, né? É isso, né, Samanta? Isso mesmo. Guardiãs do Amor, a missão das pombogiras da Terra. Pesquisa por esse nome na internet, vende em vários sites. Inclusive, esse daqui nós adquirimos no site da Saraiva. Foi no Amazon, comprei pelo Amazon. Tem sim. Então, assim, na internet vocês encontram facilmente. Muito interessante, ele faz parte de uma trilogia. Foi indicação da Samanta, em que nós compramos, estamos lendo. A Juliana já terminou de ler ele, eu estou aqui quase no meio da leitura. Uhum. Muito bom, e é interessante que é um livro de fácil entendimento para todos que quiserem saber um pouquinho mais, né? Nessa mãe. Bem isso. Ela fala umas coisas muito importantes para a nossa reflexão, né? Enquanto mulheres, de que forma estamos agindo com nós mesmas, mas com o nosso redor também, né? Porque uma mulher que tem consciência, que tem sensatez, que tem entendimento, ela não vai agir melhor só para ela mesma. Ela vai iluminar tudo ao redor. E se essa mulher é mãe, imagina esses filhos crescendo com uma nova consciência. Aí sim a gente constrói um mundo melhor, né? Porque não existe passe de mágica, não existe eu quero e aí eu sapateio e acontece. Não existe nada dessa forma no universo. É preciso esforço, é preciso trabalho, é preciso lapidação. E é isso que essas mulheres que abraçaram essa causa de trabalhar como pombagiras no astral, elas assumiram essa posição de nos educar, de abrir os nossos olhos para a nossa verdadeira função no planeta, na Terra e na nossa vida enquanto espírito eterno. Não existe outro caminho a não ser o amor. Então, não existe outra forma de viver se não tivermos mais empatia, mais amorosidade uns com os outros o tempo todo. E é isso que elas vêm batendo na tecla conosco. Não tem a ver com sexo, não tem a ver com conseguir, né, um parceiro ou a parceira que eu quero. Não é dessa forma. É um entendimento muito mais amplo do que isso, que vai fazer realmente uma sociedade ser mais madura,
mais sensata, até para ter os seus relacionamentos amorosos. Que o que nós vemos hoje é uma grande tragédia, né, Rose? A gente olha em volta e a gente percebe quantas relações difíceis e complexas, mas que se estão ali tentando, que então que sejam tentando dentro dos ensinamentos reais, dentro das leis, dentro do que é verdade. E só existe a verdade de Deus. Não existe outras. Existem umas invenções de verdade para nos manter presos e escravizados, mas não é essa a verdade que precisamos seguir. A gente tem que refletir sempre sobre o que a gente escuta, sobre o que a gente vê e abrir o coração, abrir as nossas mentes, principalmente para o que as pombagiras têm a nos dizer. E quando você colocou o tema da live, eu achei interessante falar sobre pombogiras e o sagrado feminino. E temos no sagrado, qual é o elemento fundamental do sagrado feminino? Você acabou de falar, é o amor. Não existe outra maneira. Esse é o elemento fundamental para trabalhar esse sagrado feminino, é o amor, né? Não existe outra forma de chegarmos a Deus senão através do amor. Não existe outra forma de nos encontrarmos a nós mesmas senão através do amor. E, e quando falamos em pomologia, não sei se você me permite, levando um pouquinho para a vivência de TI, para a vivência dos atendimentos, qual é a força que elas atuam nos seus aconselhamentos? Trazem um equilíbrio no amor. Mas energeticamente, para quem tem discriminação com as pombogiras, vocês já tomaram um passe, um alinhamento, um passe de alinhamento energético com uma senhora pombogira? Alguém que está aqui já tomou um passe com uma pombogira, já recebeu um alinhamento energético, já sentiu, através da manifestação fluídica, o tipo de energia que elas trabalham? Quantas de nós chegamos em um passe de uma pombogira, sem consulta, sem nada, desequilibradas emocionalmente, e saímos de lá revigoradas? E quando falamos do sagrado feminino, é isso. É em atendimento com homens e mulheres. Uhum. Não apenas uma mulher. Elas, através do seu olhar espiritual, da leitura que elas fazem em nós, porque já alcançaram o entendimento mínimo do que é o sagrado feminino, elas conseguem nos ajudar nesse equilíbrio. Porque eu tenho eu não sei se você me permite, Claro. né? Eu não sei como é que vocês trabalham com ponto cantado, mas tem um ponto cantado que ele é muito conhecido, que ele fala assim: a pombogira trabalha de segunda a segunda, na boca de quem não presta, pombogira é vagabundo, Uhum. né? É. E esse trabalho de pombogira não é tá fumando e dando risada, e como nós falamos, fazer trabalhos indignos, né? Mas é trazer equilíbrio nos desequilíbrios emocionais. Sim. E não tem como um espírito ajudar um outro espírito em desequilíbrio, um ser humano encarnado em desequilíbrio, se ele não estiver muito equilibrado, se ele não estiver muito envolvido nas energias do amor. Exatamente. E quem já tomou um passe de uma senhora gira, o que sente? Eu sinto manifestação do amor. Uhum. Às E vezes, levando para a parte racional, que elas são muito discriminadas, eu convido a todos vocês que estão assistindo aí, que não conhecem o trabalho de uma pombagira, que vai em uma casa e toma um passo comum. uhum. Não tem como um espírito que não está vibrando em harmonia com o amor te derramar energias positivas, É te verdade. equilibrar no amor. Um espírito em desequilíbrio não tem como reequilibrar outro, não é? Rose, Então eu convido todos vocês a um dia tomar um passo com ele, Bara. né? Rose, nosso tempo, infelizmente, já finalizou.
Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Rose, por ter aceitado esse desafio, convite. Foi uma delícia. Muito obrigada, viu? Gratidão. Eu que agradeço e me perdoe, né, se não foi do jeito que você imaginava que seria, mas eu estou muito, muito agradecida pelo convite, né? Desejo que nosso amado Mestre Jesus Cristo, nosso Pai Lorum, abençoe cada um que participou aqui dessa live. E só gratidão, só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Você encerra aí.